A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Bem-vindos, este é o quarto de 5 episódios especiais do 5 Continentes sobre a história do Irão, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, uma vez mais. Olá, tudo bem? Bruno, Sim. Hoje já sobre o século XX e o momento mais importante da história deste país, a Revolução Islâmica de 1979. Mas não foi a única revolução no Irão no século XX, pois não? Sim, não foi. Realmente o Irão teve aqui um papel muito importante na política revolucionária fora do mundo ocidental, e nomeadamente no mundo islâmico, e começa, digamos, o século XX com o chamado período da Revolução Constitucional, 1905 até 1911, que vai levar realmente a que em 1906 o Irão tenha... Enfim, isto é sempre depois um pouco discutível. Há quem fale, por exemplo, numa Constituição concedida, uma espécie de carta constitucional, como nós tivemos em Portugal no tempo da monarquia, na Tunísia, ainda no século XIX, mas no fundo a primeira revolução será a primeira Constituição fruto de uma revolução no mundo islâmico. É ainda anterior, por exemplo, à Turquia, que é sempre muito falada como um exemplo, digamos, também precoce de modernização no mundo islâmico, muito também por conta da figura do Kemal Atatürk, mas a Revolução dos Jovens Turcos, de que este oficial Kemal Atatürk já faz parte, é só em 1908, portanto, no fundo é até, podemos ver aqui uma espécie de efeito de contágio. Não é uma primavera árabe, porque nem o Irão nem a Turquia são árabes, mas uma espécie de antecessora de uma espécie de primavera islâmica, digamos, no início do século XX. E, portanto, temos essa revolução, e depois também temos um golpe de Estado muito importante, em 1921, que vai levar ao poder um coronel da Brigada de Cossacos Persas, o Reza Pahlavi, que vai, no fundo, a partir dessa altura, dominar a política no Irão até ao seu afastamento depois durante a Segunda Guerra Mundial, no verão de 1941, portanto, durante mais ou menos 20 anos, e em 1925 ele vai ser proclamado imperador, portanto, vai ser deposta a dinastia Qajar, de que falámos, que emerge no final do século XVIII, que é vista como tendo falhado neste esforço de modernização, preservando a identidade do Irão. E vai ser Reza Pahlavi que vai assumir essa missão. É o pai do Shah Mohammad Reza Pahlavi, é o avô do atual príncipe Pahlavi, enfim, deste pretendente ao trono do Irão, que agora aparece também muito nas notícias, e que é acreditado, enfim, hoje em dia, como tendo sido fundamental em conseguir salvar o Irão de um processo de desagregação, de guerra civil, que se estava a estender no início do século XX pelo país, voltar a centralizar o país, criar forças armadas modernas, instituições mais modernas também, um Estado mais moderno, embora muitas vezes com uma vertente mais autoritária. Mas essa Constituição de 1906-7 vai manter-se formalmente em vigor precisamente até à Revolução Islâmica de 1979. Muito bem. Bruno, o que é que contribuiu para a ascensão do Ayatollah Khomeini ao poder no Irão em 1979? Fala-se muito do golpe da CIA de 53 como um fator determinante. É realmente assim? Realmente há essa ideia, no fundo, que há uma ligação direta entre o anti-americanismo, que é, por sua vez, atribuído também a estas interferências, digamos, dos Estados Unidos na política interna do Irão, e que levam, de facto, a uma mudança na forma como os Estados Unidos são percepcionados, porque, como nós falámos aqui, por exemplo, nesta Revolução Constitucional, 1905-1906, há vários americanos. Há um senhor Baskerville, por exemplo, que é morto em 1911 a defender, no fundo, este regime constitucional ao lado dos iranianos. Portanto, há
uma imagem relativamente positiva. Os maus da fita, os vilões imperialistas, são sobretudo a Rússia, que tinha ficado com imenso território iraniano, como vimos ontem, na zona do Cáucaso, por exemplo, aquilo que é o Azerbaijão, a Geórgia, etc. Numa série de guerras no início do século XIX e de tratados, Gulistan, Kermanbashi, 1828, e também em parte da Rússia, aliás, nomeadamente um empréstimo muito controverso russo, que é visto como tendo outras intenções também de controle do país, que leva também à Revolução de 1905-1906. Portanto, essa dimensão nacionalista e contra as potências imperiais está muito presente, mas a partir da Segunda Guerra Mundial isso vira-se muito, passa a estar muito relacionado com o contexto da Guerra Fria. Aí também é importante dizer, já agora, que o Ayatollah Khomeini era muito partidário desta ideia, nem Moscovo, nem Washington, nem o Ocidente, nem o Leste, nem o capitalismo, digamos, liberal, ocidental, secular, nem o ateísmo comunista, não é? Portanto, as duas coisas estão muito presentes. Mas a verdade é que em 1953 o Ayatollah Khomeini ainda não é uma figura muito importante. Sim. Quem é muito importante é há outros ayatollahs que têm um papel importante na Revolução Constitucional, apoiando a Revolução Constitucional, neste golpe de 1953, nomeadamente o Ayatollah Kashani, que é o grande mentor, o grande patrono de Khomeini, portanto é no fundo o seu professor, o seu mestre, o seu guia político, e esse Ayatollah Kashani começa por apoiar. Portanto, como é que surge este golpe? Porque há um processo de nacionalização do petróleo, que é uma coisa que também vai acontecer, por exemplo, no Egito com o Nasser, é a nacionalização do Canal do Suez, 1956, mas temos este primeiro-ministro Mossadegh, 1950, que vai querer nacionalizar o petróleo que estava nas mãos daquilo que é hoje a BP, que na altura se chamava Anglo-Persian ou Anglo-Iranian, portanto uma companhia de petróleo britânica. E isso vai criar uma crise com a Grã-Bretanha, também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam mediar essa crise e chegar a algum tipo de compromisso, mas nem a Grã-Bretanha está muito disposta a ceder, nem o próprio Mossadegh. Por sua vez, ele começa a aproximar-se cada vez mais dos comunistas, do Partido Comunista, que tem o apoio soviético, o Tudeh, que é um partido muito forte no Irão nestes anos, e isso leva a suspeitas e à ruptura com estes ayatollahs, nomeadamente o Ayatollah Kashani, que inicialmente o tinha apoiado, ele até é presidente do Parlamento neste período, de 51-52, muito nacionalista, portanto também presença britânica, mas tem receio, digamos, que os comunistas estejam a tomar conta do poder. Mossadegh está também a assumir cada vez mais poderes ditatoriais, a querer afastar o Shah, e portanto no golpe de 1953 temos uma conjugação de interesses muito ampla, e portanto a ideia habitual até no Ocidente é que isto é um golpe da CIA e que a CIA consegue manipular os iranianos e obrigar os iranianos a voltar a aceitar o Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Na verdade é uma coligação de setores muito importantes na sociedade iraniana que entram em ruptura com o Mossadegh, por exemplo, os bazários, os capitalistas, se quisermos, os empresários, que têm medo do comunismo também, não gostam dos britânicos, mas têm mais medo do comunismo, destes ayatollahs muito conservadores que não querem um regime ateísta, secular, do modelo soviético, e todos eles estão em contacto com a CIA. Portanto, nos últimos anos saíram novos documentos, e uma das surpresas foi realmente provas do envolvimento direto deste mentor de Khomeini, de Kashani, mas isso não quer dizer que na percepção dos iranianos esse golpe e depois o alinhamento muito próximo do Shah, Mohammad Reza Pahlavi, com os Estados Unidos. Isso, no fundo, é muito importante realmente para legitimar, para justificar depois um crescente movimento de oposição a partir dos anos 60. Isso vai levar Khomeini a entrar em ruptura aberta com o Shah em 63 e a ser forçado ao exílio em 1964, onde ele vai ficar até 1979. Estava exilado em Paris, não era? Ele teve inicialmente, primeiro foi mandado para a Turquia, depois passou para o Iraque. O Iraque é um grande centro também xiita, nomeadamente Najaf, é um grande centro também teológico xiita, fica lá sob vigilância também do regime de Saddam Hussein. É uma das ironias também, portanto, Khomeini vai-se acolher no Iraque depois do seu grande inimigo Saddam Hussein e do regime, digamos, secular iraquiano, mas depois em 78 vai ser forçado a ir para a França, mas realmente ele está no exílio. Até há aqui um paralelo com o atual príncipe Pahlavi, não é? Também se diz muitas vezes, bem, ele está no exílio, isso quer dizer que não tem nenhum apoio interno. Khomeini é uma prova de que isso é uma simplificação. É possível estar no exílio e ter bastante apoio interno, mas é verdade que ele tinha a rede, digamos, clerical, de clérigos mais conservadores, que começaram cada vez mais
a vê-lo como uma referência, e também tinha uma coisa que era uma espécie, não era internet, mas era uma outra forma de comunicação clandestina, que era cassetes, portanto, cassetes piratas com discursos, com sermões de Khomeini, circulavam nos meios da oposição no Irão, e portanto ele afirmou-se muito aí como um líder também, mesmo muitos setores seculares e liberais viam nele alguém que podia, no fundo, trazer os elementos mais conservadores que historicamente tinham apoiado a monarquia para o seu lado, para, no fundo, levar a cabo algum processo de democratização, tanto mais que ele até 1979 dizia que por razões pessoais e religiosas não assumiria o poder, não iria ser líder, embora também dissesse, eu vou só ser um guia. Ora, não por acaso, depois da Constituição que acaba por ser aprovada pelos seus apoiantes, cria esta figura do guia supremo, que não é bem o presidente, não é? Realmente há uma outra pessoa que é presidente, mas depois quem de facto controla o poder acabará por ser ele. Muito bem. Ele, Ayatollah Khomeini, que chega então em fevereiro de 79 ao Irão. Nesse ano, no início de novembro, portanto uns meses antes depois de Khomeini ter aterrado no Irão, em 1979, dá-se a crise dos reféns americanos. É o primeiro grande momento, Bruno, de fricção entre o novo Irão e a superpotência Estados Unidos? Sim, mas pronto, em termos das causas da Revolução, já agora é importante dizer que não é apenas esta dimensão nacionalista, é muito importante coisas, enfim, um efeito inverso daquilo que nós tivemos em Portugal. Em Portugal, a Revolução de 74, o golpe militar, depois a Revolução de Abril de 74, em parte explica-se pela inflação do choque do petróleo. Ora, no Irão, o efeito obviamente é de uma enorme expansão económica, mas também de inflação, precisamente por causa disso. Portanto, de repente, a explosão do preço do petróleo leva a uma injeção enorme de dinheiro em países que produzem petróleo, como o Irão. O Irão tem dificuldade em gerir essa expansão económica e isso também gera inflação. E depois há uma contração brusca, portanto há um colapso dos preços do petróleo precisamente em 77, 78, que torna ainda mais difícil de gerir essa questão. E além disso, o Shah também estava com uma doença terminal, não se sabia na altura, estava com um cancro, e portanto uma das coisas que também explicam a queda do regime é que ele hesitou muito, também por pressão americana. Tínhamos o presidente Carter, que era muito preocupado com os direitos humanos, embora valorizasse a aliança histórica com o Irão, e portanto há muitas pressões contraditórias e ele hesita muito em reprimir de forma impiedosa, sangrenta, estas manifestações que se vão realizando com cada vez mais frequência a partir de finais de 1978 e depois durante o ano de 79, durante o ano de 78 e depois até ao início de 1979, e ele acaba por sair voluntariamente, exilar-se. Agora, nesse contexto, de facto, Khomeini o que vai fazer é usar o anti-americanismo como uma grande arma, nomeadamente contra os seus outras fações mais liberais, mais seculares, mais pró-ocidentais, que também existem, e no fundo a questão da tomada da embaixada americana, que é obviamente uma violação grosseira da lei internacional, é justificada com este argumento que a CIA tinha intervido no passado, portanto não se podia deixar repetir o golpe de 1953. Já agora há muitos historiadores que defendem que o golpe da CIA falhou, o golpe de 15 de agosto de 1953 falhou, o golpe que resultou foi um golpe basicamente dos iranianos, uns dias depois, em 19 de agosto de 53, mas em todo caso isso é usado muito eficazmente por Khomeini e pelos seus seguidores, que são quem vai controlar essa tomada da embaixada, também para cortar qualquer tipo de ponte com os Estados Unidos e evitar que os Estados Unidos possam apoiar eficazmente setores, lá está, mais liberais, que acabam por ser completamente marginalizados. E depois o modelo que triunfa é este modelo de uma república teocrática, em que realmente é o setor leal a Khomeini e o próprio Khomeini que vão assumir um papel crucial, confundindo as contas de muita gente, porque, na verdade, a ideia de uma revolução islâmica era uma coisa que parecia não fazer sentido. Há muita gente que acha, bem, isto agora os comunistas vão tomar o poder no Irão. O próprio Shah, aparentemente, quando se exilou, terá dito, bem, ao menos que sejam os comunistas a tomar conta disto, porque ele, como eu digo, era ele próprio um grande modernizador, em certo sentido revolucionário, e não o clero, e não os mulás, não é? E não os ayatollahs. Mas realmente foi isso que aconteceu, foram estes setores religiosos que fizeram uma espécie de revolução conservadora em certo sentido. Muito bem. No ano seguinte o regime é posto à prova com a invasão por parte do Iraque de uma província iraniana. Partilhas desta tese que é realmente posto à prova o novo regime dos ayatollahs, Bruno? Sim, e na verdade não é bastante frequente as revoluções e as guerras andarem a par, ou seja, temos o exemplo clássico, por exemplo, das guerras da Revolução Francesa. Porquê? Porque os regimes revolucionários muitas vezes
têm a ambição de expandir o seu modelo, o seu modelo revolucionário, e isso é exatamente o que acontece com Khomeini. Khomeini diz muito claramente, este é um modelo para todo o mundo islâmico. Ele apela, aliás, ao exército iraquiano, que é um país de maioria xiita, embora não tão expressiva, mas à volta de 60% do Iraque é xiita, para, no fundo, roubarem o regime secular que existia no Iraque, e ao mesmo tempo também a iniciativa da invasão parte do Iraque, porque acontece muitas vezes que os países vizinhos, por um lado, sentem-se ameaçados com o modelo revolucionário que aparece na vizinhança, por outro, também se sentem encorajados no sentido que o caos, digamos, as purgas, Saddam Hussein, por exemplo, terá dito, bem, o exército iraniano está completamente decapitado, porque muitos dos generais foram mortos, foram presos, foram forçados ao exílio porque eram leais ao regime anterior do Shah, e portanto ele acha que vai ser fácil invadir e rapidamente tomar conta de uma série de territórios fronteiriços que ele disputava com o Irão. Obviamente isso não vai ser assim, e a guerra vai afirmar um outro aspecto central, que já referimos aqui, do regime iraniano, que é o culto do martírio, não é? Muito bem. Vamos continuar a falar do Irão amanhã. Há um e-mail para onde os ouvintes podem enviar perguntas, ouvinte@observador.pt. Bruno Cardoso Reis, até amanhã. Obrigado. Até amanhã, obrigado.